Olá, bom dia a todos que estão aí. A gente vai falar hoje de uma ferramenta muito legal que deve ser amplamente utilizada quando nós estamos aí conduzindo revisões sistemáticas. Bem, algumas pessoas me conhecem, outras não. Meu nome é Ana Godoy e eu te ajudo nessa jornada científica para você desmistificar essa ideia do que a gente tem que fazer na prática quando nós estamos pensando em escrever cientificamente. E eu quero falar hoje para vocês do Prisma. O que é o Prisma? Não é o carro. É uma ferramenta que foi criada em 2009 para que a gente pudesse elaborar revisões sistemáticas de uma maneira mais prática, de uma forma mais objetiva dentro do nosso dia a dia. E aí o Prisma surgiu em 2009, como eu acabei de falar, com essa perspectiva. Como é que a gente padroniza etapas? Como é que a gente verifica se essa revisão sistemática ela realmente é algo interessante? Como é que a gente estabelece se a revisão sistemática está seguindo um protocolo esperado? Então, com o Prisma 2020, 2009 veio a perspectiva da gente começar a pensar assim, opa, agora eu tenho uma ferramenta que me ajuda a balizar a construção de uma revisão sistemática. E aí, com isso, começou a ser amplamente utilizada essa ferramenta, em que as pessoas aplicam, porém, existiam lacunas que não eram ainda respondidas por meio do Prisma 2009. E aí, então, em 2020 veio uma atualização, que é a atualização que a gente tem utilizado hoje, para conseguir escrever cientificamente. Nos stories, eu deixei o link para vocês poderem acessar a ferramenta direto, tá? Então, se você não viu essa ferramenta ainda, não acessou ainda, vai lá nos meus stories e acessa, clica lá no link e acessa, tá? Então, o que significa isso? Significa que para a gente padronizar, nós precisamos ter um roteiro. Eu falo sempre isso aqui com vocês no Ciência em Texto, sobre a importância da gente ter um roteiro, para a gente poder entender o caminho que a gente vai percorrer, para a gente poder entender aquilo que é necessário. Então, o que é o Prisma 2020? Ele é um roteiro em forma de checklist, em que você consegue ali balizar cada etapa da sua revisão sistemática. Então, ele sai do momento em que você delimita como você deve escrever um título e vai até o ponto dessa jornada de como você deve informar o financiamento da sua revisão sistemática. Então, o que isso reflete para a gente? Que cada etapa do Prisma é o quê? É uma etapa importante, é uma etapa que vai ser considerada. O Prisma não é um guia de redação. As pessoas falam assim, eu vou usar o Prisma como um guia de redação. Não, ele é um checklist que foi feito para revisores verificar se todos os itens estavam contemplados em uma revisão sistemática. Porém, muitas pessoas, inclusive eu, utilizo esse checklist para compreender ali o que está contemplado ou não na revisão sistemática. Por quê? Aí eu não passo pelo processo de perda da informação, ou seja, eu não esqueço aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que não pode faltar. Eu lembro que quando eu escrevi a minha primeira revisão sistemática, eu não sabia muito bem, né, como é que acontecia. Porque é assim, as pessoas hoje falam sobre revisão sistemática, ensinam sobre revisão sistemática, mas não fazem revisão sistemática. E existe uma diferença muito grande entre você olhar a teoria e você aplicar uma prática de uma revisão sistemática. Tem coisas na revisão sistemática que precisam ser alinhadas durante o percurso e que a interpretação do Prisma ela é potencializada com a prática. Então, quando eu fiz a minha primeira revisão sistemática, eu me lembro que eu peguei o Prisma 2009 e eu, assim, destrinchei aquele checklist todo e fiquei pensando assim, poxa, será que eu tô certa? Será que eu não tô certa? Será que eu tô interpretando adequadamente? E aí eu fui
vendo, revendo cada ponto, estudando cada item. Nossa, isso demorou quase um ano para eu conseguir entender o que o Prisma queria traduzir de fato ali na minha prática. E por que demorou tanto tempo, Ana? Porque exigia um conhecimento de método científico, que às vezes a gente fica assim, poxa, mas o Prisma é uma ferramenta que vai me ajudar a escrever a revisão temática, eu preciso saber sobre método? Precisa. Porque tudo que é fundamentado dentro do Prisma requer esse conhecimento de método. Eu já tinha uma base muito boa de método científico e já conseguia entender como que eu estruturava isso. Porém, quando você vai para uma revisão sistemática, esse percurso é diferente. Não é da mesma maneira que a gente está acostumado a pensar. Porque existe um aprofundamento maior em relação à estruturação desse método, de como a gente segue essas etapas. Então, o que aconteceu com isso? Eu me debrucei, abri o horizonte para que eu pudesse entender melhor qual era o papel da revisão, como que eu utilizava aquele conhecimento que eu já tinha de método e aplicava dentro da revisão sistemática. Então, o Prisma é um checklist, mas se você não tiver essa base sobre os tipos de estudo e sobre a lógica científica e sua aplicabilidade, é muito mais difícil conduzir uma revisão sistemática sozinho. Então, por isso que essa ferramenta ela deve vir aliada a essa prática, a esse conhecimento. Você deve sim parar para estudar o método antes de avançar para esse momento. Então, nesse checklist Prisma, eu me lembro que quando saiu essa primeira revisão sistemática, ainda não existia uma outra ferramenta que é muito conhecida, que é o AMSTAR 2. O que é o AMSTAR 2? É uma ferramenta que nos ajuda a avaliar a qualidade metodológica da revisão sistemática. O checklist do Prisma é para você verificar se você está seguindo os passos. O AMSTAR 2 é uma ferramenta que te ajuda a dizer se aquela revisão sistemática ela é boa ou se ela não é boa do ponto de vista metodológico a partir de uma ferramenta. Além disso, você tem que desenvolver essa criticidade de lidar com a informação e de reconhecer a informação de uma maneira mais prática. Bem, pensando nisso, eu me lembro que quando eu comecei a dar aula no mestrado e no doutorado, esse artigo, um dos meus primeiros artigos, foi levado para a avaliação da disciplina. Justamente para a gente discutir e ter a oportunidade de debater com o autor que ele fez. E nessa ferramenta, AMSTAR 2, apenas um item não era contemplado na minha revisão sistemática. E por que apenas um item? Porque ele não era previsto no checklist, não existia o AMSTAR 2, então, teoricamente, a minha revisão, ela abarcou todos os pontos necessários para o que eu tinha na época de ferramenta. Então, por causa dessa limitação e dessas atualizações, surgiu essa ferramenta, que é a atualização do Prisma de 2009, para que a gente pudesse compreender de maneira mais prática esses itens, tá? Então, eu quero falar um primeiro ponto aqui dessa ferramenta que é preconizado, que eu falo aqui no canal várias e várias vezes e que as pessoas não lembram de aplicar. Começando pelo título. Parece que é bobo isso, mas pelo título da sua revisão sistemática. Então, no checklist do Prisma, ele recomenda que você traga no título ou no seu resumo o nome revisão sistemática. Não necessariamente meta-análise. O que eu vejo as pessoas fazendo o tempo todo? Colocando assim, meta-análise de tal coisa, meta-análise de tal coisa. Gente, meta-análise é técnica analítica. O que é uma técnica analítica? É como a gente faz as continhas matemáticas para poder ter um resultado, expressar esse resultado. Posso fazer uma meta-análise fora de uma revisão sistemática? Pode, mas você não pode dizer que você está estruturando a revisão sistemática que ela se chama meta-análise. Porque é uma técnica, não é um tipo de artigo científico que está sendo conduzido. Então, você deve colocar revisão sistemática.
Inclusive, na última recomendação, diz que a gente nem precisa reforçar que é revisão sistemática com meta-análise. Você deve colocar o item revisão sistemática. Se você está conduzindo uma revisão integrativa, você deve colocar o item revisão integrativa, tá? Por que isso, gente? Porque nós precisamos simplificar a vida do leitor. E aí, quando a gente coloca essa informação, quando a gente põe essa informação clara ali, a gente consegue mostrar que é uma revisão sistemática. Então, esse é um item que está lá no checklist, que você deve realizar, que você deve fazer. Então, é um ponto que muitas vezes a gente fica querendo buscar um título complexo para nossa revisão e que, na realidade, o que é que a gente precisa? É da simplicidade, é da objetividade, é de pensar esse título de que maneira? Eu vou pensar o título em... Quando eu faço esse tipo de construção, eu vou pensar o título em... Pensando na minha exposição e intervenção, no meu desfecho, que é o meu reflexo do objetivo, e, consequentemente, com isso, além desses dois pontos, eu também vou trabalhar o tipo de pesquisa, o tipo de estudo. Então, se eu estou fazendo a revisão sistemática, que é um amplificador dos tipos de estudo, eu tenho que delimitar ali que é uma revisão sistemática. Então, esse é um passo importante. Seguindo essa lógica, o próximo ponto do checklist é como você apresenta a sua introdução, o problema do seu tema. Então, você, quando está ali apresentando um problema, quando você está ali apresentando na sua introdução, você está contextualizando para o leitor o que é a sua limitação, o que ali dentro do contexto desse problema, por que é importante, por que você deve apresentar isso, por que você está conduzindo uma revisão. Então, é o momento de você explicar os porquês, o motivo daquilo por meio da informação que já é posta, da informação que ela já existe, e além disso, você também demonstrar isso por outro recurso prático, que é o recurso da sua justificativa. Então, uma introdução, ela é curta, direta e que apresenta isso. Então, no checklist do Prisma 2020, reforça a importância da gente não esquecer desse elemento, da gente não esquecer desse item na prática. Todas as vezes que a gente pensa em revisão, a gente pensa em quê? Em estruturação e possibilidade de replicar. Então, hoje em dia, qualquer artigo de revisão, as pessoas estão dizendo que é uma revisão sistemática ou uma revisão integrativa. Eu fico assim, abismada quando eu entro, por exemplo, no PubMed, que é a grande biblioteca que nós temos de busca de artigos, especialmente para a área da saúde, e eu vejo ali, naquele espaço, naquela construção, revisões que não são revisões. E as pessoas estão chamando de revisão sistemática. E todo mundo vai acreditar aquilo como uma evidência verdadeira. Então, o Prisma, a Evelyn pergunta, tem um checklist? Tem um checklist. Tem um fluxograma? Também tem um fluxograma. Justamente para a gente conseguir delimitar essa etapa. Então, quando nós pensamos em checklist, quando nós pensamos em informação sistematizada, a gente pensa no Prisma. O Prisma é uma ferramenta, é um instrumento que a gente vai utilizar. Então, ele é um artigo que foi publicado e no seu artigo, no seu anexo, tem esse checklist. É gratuito. Eu coloquei, Vanessa, aqui no link, nos stories de ontem para hoje, o link, tá? Mas é uma ferramenta que a gente utiliza como outras ferramentas que nós estamos habituados. Esse checklist é muito interessante para que a gente não deixe de utilizar dentro do nosso dia a dia, dentro dessa nossa construção, daquilo que a gente precisa. O Prisma, inclusive, que foi publicado em forma de artigo, ele tem um site que a gente pode entrar. Eu vou colocar também para vocês aqui,
tá? Quem faz parte do meu curso, que sempre tá por aqui, eu vou mandar lá no grupo, tá? Para vocês esse checklist, essas informações, para que vocês também possam acessar. E o que a gente consegue trabalhar? O que a gente consegue fazer? Delimitar melhor uma estruturação. O Prisma ele está em parceria também com a rede Prospero, enfim, que é a nossa grande biblioteca de registros de protocolos de revisão sistemática. Então, tudo é muito alinhado com essas frentes de atuação. Então, o protocolo tem o Prisma para protocolo. Então, se você vai fazer um protocolo e registrar esse protocolo de revisão sistemática ou publicar, tem o Prisma P, que também foi lançado recentemente, depois do 2009, em que ele vai o quê? Atuar como uma ferramenta para te ajudar a balizar o que é necessário. Então, na revisão integrativa, eu digo que seguiria o checklist e lá na terceira etapa, eu digo que usaria o fluxograma. Você deve dizer que vai seguir o checklist para conseguir verificar esses itens. E aí vai ter uma parte que você vai ter que falar do fluxograma. E dentro do checklist te diz exatamente qual é esse ponto que você vai falar do fluxograma. Fluxograma é parte da seção de resultados de uma revisão sistemática. A gente quer botar o fluxograma no método? Não. O fluxograma ele é parte dos resultados. E existem 2 modelos de fluxograma no Prisma 2020. Essa é uma mudança que aconteceu recente, né? Quando veio. Essa mudança aqui, eu tenho o fluxograma conforme o tipo de informação que eu vou coletar, o tipo de fonte de dados. E também você tem esse fluxograma atualizado e direcionado para aquilo que você precisa fazer, para aquilo que você precisa conduzir. Então, por exemplo, o que eu quero falar em relação a esse fluxograma, em relação àquilo que você quer conduzir? Se você estiver fazendo uma atualização de uma revisão, é um fluxograma. Se você estiver conduzindo a revisão do zero, é outro fluxograma. Então, é importante que você trabalhe com essas informações. Uma questão que agora é abordada no Prisma 2020 em relação ao método, quando comparado ao Prisma 2009, é o processo de automação da revisão sistemática. O que é isso? O processo de automação é quando a gente usa dos recursos que vão ajudar a gente nesse processo de otimizar a busca, de otimizar a seleção, de otimizar a extração. Então, se você usa hoje numa revisão sistemática um gerenciador de referências, por exemplo, para detectar artigos duplicados, isso é um processo que eles chamam de automação, ou seja, você está tornando as etapas mais fáceis por meio de uma tecnologia. Então, quando você pensa nisso, você vai pensar nessas ferramentas. O Ryan é uma ferramenta que a gente utiliza e que usa desse recurso da automação, porque ele detecta duplicadas. Ele também faz uma pré-seleção a partir de descritores para você validar se é ou não, de fato, um artigo científico ali que contempla os seus critérios de elegibilidade a partir das palavras-chave que você coloca. Então, quando a gente utiliza isso, nós precisamos descrever. Antes somente precisava dizer como você fez essa seleção. Hoje a gente precisa dizer quais ferramentas nós estamos utilizando. É um requisito desse checklist. Então, se você usa uma ferramenta de automação para uma revisão sistemática, você precisa descrever. Outro exemplo que eu coloquei até no Reels aqui é o iRobot, que é uma ferramenta que te ajuda a extrair as informações do artigo. Então, outro dia a pessoa me perguntou assim: Ana, tem um caminho mais fácil para selecionar esses artigos? Olha, tem esse processo, mas não exclui o seu papel enquanto ser humano de fazer a crítica científica. Porque, gente, nós estamos gerando aí um banco de dados, nós estamos gerando uma série de informações. Se eu olho para um banco de dados de uma revisão sistemática e eu não tenho crítica em relação àquilo, você está terceirizando esse processo.
e ainda é inerente ao ser humano e não ao processo nem da inteligência artificial e nem da máquina as tomadas de decisões relacionadas com esse processo. Então, esse é um diferencial do Prisma 2020, por exemplo, do Prisma 2009. A importância de você descrever melhor isso. Outra coisa que tem de diferencial nesse Prisma 2020 em relação ao antigo é quando a gente fala de risco de viés. O que é um risco de viés? É a capacidade de distorção dos seus resultados, dos resultados na realidade dos estudos. Então, eu avalio o estudo e verifico se esse estudo ele tem um risco de ter uma distorção muito grande. Já começa a te dizer que todo estudo tem viés. Todo estudo, sem exceção. Não existe estudo perfeito. Mas você precisa saber se o risco de viés ele é alto, se é um risco de viés moderado, se é um risco de viés baixo. Então, com o risco de viés, você faz essa avaliação. Ah, não, mas tinha alguma coisa assim no Prisma 2009, não tinha? Tinha. Só que agora existe uma diferenciação entre avaliação de qualidade metodológica e risco de viés. Então, a gente precisa ter cuidado com isso e aí a gente agora precisa conhecer o princípio do que é o viés. Então, o viés, que é essa capacidade de distorção, envolve aí 3 problemas essenciais. Existem outros tipos de vieses dentro dessa construção, mas existem 3 essenciais. Viés de seleção, que a gente tem que verificar, que é um problema que a gente coloca. Tem o viés de confusão, que a gente precisa também denominar e avaliar. Então, quando a gente tem um viés de seleção, a gente verifica como isso aconteceu. Quando a gente tem o viés de confusão, a gente verifica aquilo que nós precisamos delimitar melhor dentro do nosso processo. E, além disso, tem um viés que é relacionado com a nossa capacidade de responder adequadamente. A gente também conhece meio como um viés de memória, ou seja, um viés de como aquele resultado pode ser de fato apresentado adequadamente, que tem relação com o processo de coleta de dados, tá? Então, quando a gente está pensando em vieses, a gente está pensando nessas distorções e nesses processos em que a gente vai trabalhar. Então, esse viés que vai ter no estudo tem ali uma série de perguntas e de características e de informações que eu vou avaliar para caracterizar cada tipo de viés. Existe aí uma lista com mais 8 tipos, mas a gente foca, claro, em pensar o que a ferramenta espera e o que a gente vai colocar. Por quê? Tudo é guiado para que a gente não tenha uma distorção. Então, se eu não tenho essa clareza do que é o viés, acabo confundindo com a qualidade metodológica. E no Prisma 2020 existe uma diferença. Se você perguntar assim, Ana, na prática, assim, na sua prática, você acha que é uma diferença brusca? Não, eu não acho que seja uma diferença brusca um instrumento de avaliação da qualidade metodológica e uma ferramenta de risco de viés. Mas hoje eles já diferenciam isso de uma maneira mais clara. Então você precisa ter atenção na escolha que você vai fazer para poder aplicar essa avaliação. Existe, por exemplo, para avaliação de risco de viés, 2 ferramentas muito populares. O Robbins e da colaboração Cochrane, que é a maior biblioteca de revisões, hoje revisões temáticas. Isso é para estudos que não são estudos de intervenção, ou seja, estudos observacionais. E existe também o ROB 2.0, que é para estudos de intervenção. Existem inúmeras outras escalas que a gente pode utilizar para poder balizar esse processo, mas essas são as escalas amplamente recomendadas pela colaboração Cochrane. É só essa escala que eu preciso usar? Não, não é.
Você pode usar inúmeras. Você pode usar do Instituto John Briggs, você pode usar Newcastle Ottawa, você pode usar a escala Pedro, a escala Text, você pode usar qualquer tipo de escala, desde que você delimite isso claramente na sua revisão sistemática. Ah, não existe uma escala que é melhor que a outra? Sim, existem. Existem escalas que são melhores em relação a alguns critérios do que outras. E isso para cada área. Então, por exemplo, a escala Pedro ela é muito utilizada na área de fisioterapia, educação física. Beleza, é uma ferramenta ótima para essa área, mas ela não é uma ferramenta que se aplica a todas as áreas. Então, você precisa ter clareza para o que você vai selecionar aquela ferramenta. Já a ferramenta Newcastle Ottawa, ela se aplica assim a todas as áreas, mas ela já não é tão específica quanto a ferramenta Pedro para se pensar, a escala Pedro, para se pensar em características dos estudos da área de educação física e fisioterapia. Então, a gente precisa começar a destrinchar esse universo. Mas, gente, a base de tudo isso se chama método científico. A Evelyn diz, a escrita científica é um planeta gigante. É um planeta gigante. Tem muitas possibilidades, tem muitas características que nós podemos avaliar e que nós podemos construir. Outro ponto importante da ferramenta Prisma que a gente precisa trabalhar hoje é que, por um dado momento do tempo e da história de revisões sistemáticas, a gente só usava um tipo de técnica analítica. Eu só vou fazer a meta-análise. E hoje não é assim. Hoje a gente tem inúmeras técnicas analíticas, inúmeros processos em que a gente faz análise de dados. Como que a gente delimita critérios? Como que a gente converte medidas? Como que a gente aplica técnicas mais avançadas de regressão do nosso universo aqui e a gente traz para dentro de uma revisão sistemática. Hoje, por exemplo, tem meta-análise múltipla, meta-análise que a gente faz ajustada. Então, são técnicas que não eram avaliadas e previstas ali dentro dessa ferramenta, que hoje, quando a gente olha dentro de diversas linhas da revisão sistemática, a gente já consegue aplicar. Então, a gente precisa começar a pegar a ferramenta e ver o quê? O que eu sei dentro dessa ferramenta? O que eu sei com revisão sistemática? O que eu sei com essa estruturação? Eu sei isso. O que eu não sei? Eu preciso estruturar melhor. Então, quando eu penso em revisão sistemática, eu penso em organização de ideias, estruturação de etapas e seguir à risca, gente. É à risca. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu preciso montar uma estratégia de busca. E eu falo, olha, a estratégia monta assim, assim, assim. E a pessoa, não, mas eu vou fazer de outro jeito. Tudo bem, mas você não está seguindo à risca um método. Uma grande falha dessa jornada é você fazer uma estratégia errada. Eu já falei aqui várias e várias vezes exemplos de alunos meus que chegavam com estratégia de busca e depois de um processo de validação modificava, transformava essa estratégia pensando nesse olhar. Então, cada detalhe é importante. Outro dia eu estava fazendo uma meta-análise de uma revisão sistemática que eu faço parte, que eu colaborei, e aí o grupo de pessoas esse grupo falou assim, não quero nunca mais fazer a revisão sistemática. Aí eu falei assim, é a tendência. Não existe eu quero nunca mais. Se você quer ser mais crítico cientificamente, se você quer entender a aplicabilidade prática, se você precisa usar a ciência como ferramenta para o seu dia a dia, se você precisa escrever cientificamente, revisão sistemática é um caminho sem volta. Não tem volta. Você precisa aprender e aplicar, porque a revisão sistemática nada mais é do que a síntese objetiva e prática dos estudos que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a gente precisa começar a delimitar e classificar isso de uma maneira mais prática,
de uma maneira mais objetiva e mais assertiva. Então, isso precisa estar claro durante a nossa jornada científica. No projeto, minha orientadora falou para eu não me preocupar com estratégia nesse momento, que é só na elaboração da revisão integrativa e que no projeto não precisa. Então, Evelyn, 2 trabalhos. A hora de se preocupar é agora. Se você já está montando a estratégia, já pensando nessa etapa, você precisa, sim, se preocupar com a sua estratégia de busca desde já. É importante. Tá? Só se você for apresentar um projeto para o NECA. O que é um projeto para o NECA? É um protótipo. É um projeto que você vai apresentar para a banca para passar o ritual, que isso acontece muito na pós-graduação, e depois você vai melhorar, mas você não vai avançar para a etapa de seleção, extração dos dados, você não, porque se você for avançar para a etapa de seleção, extração dos dados, se você for avançar para a parte de síntese da informação, não caia nessa besteira de fazer uma estratégia de busca que não se aplica ao seu tempo. Você está perdendo tempo. Se você vai apresentar só a fase do método para uma crítica da banca, tudo bem, se é a opção sua e da sua orientadora, né? Mas, se você já vai apresentar parte dos resultados, faça a estratégia correta, tá? Então, isso é importante. Deve ser isso. Você pode ser que você faça uma etapa, vai apresentar e depois você volta para o começo. Eu acho que é perder tempo, porque a pessoa já está se desenvolvendo ali, já está escrevendo, já está fazendo. E aí ela já não faz do jeito que tem que ser feito, então já chega com mais problemas, tem que dar o reset. E eu vou falar uma coisa para vocês que é muito frustrante em revisão sistemática. É você ficar voltando várias e várias vezes no mesmo ponto. Revisão sistemática é assim, gente, você precisa fazer uma integrativa, né? É o mesmo passo, você precisa fazer uma coisa constante. Por quê? Você faz estratégia e lê, passou 6 meses. Pronto, aí você tem que voltar e fazer tudo de novo. Rodar a estratégia, lê. Ai, passou 6 meses. Então, assim, revisão sistemática exige constância e disciplina. Por quê? Com a constância e com a disciplina, você vai terminar todas as etapas em um tempo curto. Se você não terminou, você precisa atualizar. Uma revisão sistemática que é publicada hoje com a estratégia de 2020 é completamente desatualizada. Não dá. Você precisa fazer uma atualização. Por isso que a revisão sistemática ela precisa acontecer de uma maneira mais rápida. Você precisa ter muita clareza. Você precisa achar os artigos certos com a estratégia certa. Então, tudo isso é um processo que nós precisamos lidar, que nós precisamos colocar. O Evelyn, essa história de que o orientador fala e manda fazer, a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente entra num processo de que a gente não se torna crítico cientificamente debatedor. A gente precisa pensar e desenvolver essa nossa habilidade do pensamento prático. Se o orientador vai falar para você e você vai concordar com isso, você precisa pensar nesse processo da concordância do que você quer fazer. Então, cuidado. O orientador diz amém. Não. A gente precisa pensar o que eu posso adiantar, o que eu posso fazer, o que eu posso aplicar dentro da minha realidade, tá? E aí você já leva para o orientador algo mais adiantado, algo pronto, tá bom? Então, assim, tudo isso merece uma reflexão. Isso é o que eu falo aqui, porque eu sou orientadora de mestrado, doutorado, tenho os meus alunos da residência também, e tenho os meus alunos do curso, e assim, a ciência ela é feita para a gente ter debate. É claro que tem alguém que tem mais tempo de estrada, mas isso não significa que a gente precisa também o tempo todo não debater, não discutir e não refletir sobre isso. Então, fica essa reflexão. Gente, um beijo pro episódio de hoje, tá? Do Artigo em Foco. Qualquer dúvida, manda lá na caixinha dos stories ou me manda um direct que eu vou conversar com vocês. Até a próxima!